Nós vamos dar início hoje a uma série chamada Governe. Nós estamos no ano do governo. Quem crê nessa palavra? Quem crê poderosamente nessa palavra? Eu estou crendo nisso. Não pode ser coincidência, no ano de José, exatamente no ano do governo, o prefeito que assume a cidade manda convocar o seu pastor para consagrar o ambiente de trabalho dele, para fazer uma oração geral em todos os cômodos, apresentando a Deus o mandato dele. Quero abençoar a vida do Álvaro Damião, declarar que ele fará uma linda gestão, que o Espírito Santo vai conduzir ele em sabedoria, para servir o nosso povo, para servir nossa cidade com excelência. Então não pode ser coincidência. Eu sou pastor tem 12 anos, o primeiro prefeito que manda me chamar é ele, exatamente no ano de José. Você entende os sinais? Deixa eu te contar uma coisa. No primeiro dia do ano o povo começou a falar mal de mim. Irmão, o bagulho é doido. E aí eu estava lá nos Estados Unidos meditando e tentando entender, porque a gente para analisar. Tem hora que essas críticas, essas perseguições te fazem refletir. É natural do homem, o cara que tem consciência, que tem bom senso, que tem juízo na cabeça, ele vai pensar, espera aí, que bagunça é essa com o meu nome? Deixa eu entender por que chegou nesse nível, onde eu errei, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar. Só que aí eu abri um texto, Carol, sabe qual texto que caiu? Você estava viajando, você estava vendo que você estava em outro planeta, por isso que eu te chamei. Eu vi que você estava assim, distante de outro planeta. Mas você foi sincera. Não. Eu gosto dessa porra disso, Carol. Presta atenção. O texto que sai para mim. Ou seja, no primeiro dia do ano o povo começa a me perturbar minha cabeça. Eu nunca tinha passado por isso. Nessa medida e proporção, não. O caminho da vida de José é engraçado. O primeiro tempo da vida de José, ele começa a história dele dizendo assim, e os irmãos já não podiam conversar com José amigavelmente. Aí o Espírito Santo falou assim, esse aqui é o ano de José, mas você está achando que você vai passar por quê? Você está achando que é só o trono? Você está achando que é só governo? A primeira coisa que acontece na vida de José foi a rejeição dos irmãos. E o que mais me assusta é ser apoiado por um bandista, candomblessista, macumbeiro e ser rejeitado pelos meus próprios irmãos. Isso me assusta, mas ao mesmo tempo é um consolo, porque Deus me deu uma garantia na palavra dele, que isso aconteceria, e é inevitável acontecer. Olha que coincidência espiritual, não pode ser coincidência. Eu estou te falando que nós estamos debaixo de uma palavra profética, é isso que eu quero te mostrar. A minha família, estou falando toda a minha família, que eu morei com eles, que eu morei na casa deles, lá no bairro de São Paulo, nunca em 12 anos veio aqui. Eles moram no bairro de São Paulo, irmão. Em 12 anos, eles nunca vieram à igreja. Aí um dia eu estou pregando aqui, eu olhei para cá, não estava um não, estavam todos, até os primos de segunda, de terceira, né? Não, primo de terceira não, primo, como é que é? Primo de terceiro grau, é isso que eu quis dizer, porque senão, tá me chamando de primo de terceira, o que é isso? É isso que eu quero. Deus me livre e guarde. Eu olhei pra cá, aí eu fui olhando assim, só que tinha 12 anos que eu não via. O menino orou aqui por mim, eu recebi a oração. Aí depois eu tô assim, você é filho do Fabinho? Aí ele, sou. Eu nunca tinha visto meu primo. Eu fui ver ele aqui no altar orando por mim. Quem lembra que José ficou 13 anos sem ver os primos, sem ver os irmãos, sem ver a família? Não pode ser coincidência. Eu vi todos juntos ao mesmo tempo. Aquele dia o Espírito Santo falou assim, chegou o tempo de José, chegou o tempo do governo. Então essa série vai destravar muita coisa no mundo espiritual. Os próximos 3 domingos, irmão, é para arrancar tatu da toca da glória. Aleluia! Gênesis capítulo 1. Vamos para a palavra, chega de história. Versículo 26.
Também disse Deus, quem foi que disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, Deus falou como é que você pareceria, como é que você seria, suas qualidades, seus atributos, amém? Só que agora ele vai falar qual é a sua missão. Olha a missão do homem: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: ó, tem uma bênção sobre o homem, diga amém. E a primeira bênção que Deus vai dar não é carro, não é joia, não é apartamento, não é casa, não é viagem internacional. De que você entender isso aqui, você muda de vida. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Em outras versões, inclusive a NVI, que está aqui nesse tablet, vai dizer assim, ó, no versículo 28: sejam férteis, diga amém, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O termo subjugar, dominar, tem o mesmo sentido, é a mesma conotação. Governe, lidere. Deus te deu uma bênção chamada governo. Mas o que aconteceu? O homem cai, Adão peca, tem alguém que diga amém, desconecta de Deus, o seu espírito morre, desconecta do propósito original. Pastor, o que é o propósito original? É o propósito a qual Deus criou o homem. Deixa eu explicar uma coisa, deixa eu libertar a sua mente dos dogmas, das tradições religiosas. Religião é religar, em latim, religare. Então tudo que a religião faz é tentar te ligar de novo a Deus, amém ou não amém? Só que Jesus já fez isso. Então só tem um que te religa a Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Religião não liga ninguém a Deus. Quem liga você a Deus é Jesus. Então qual que deveria ser a nossa religião? Como é que chama a nossa religião? Então você não é evangélico, protestante, reformado, católico, apostólico. Não, você é Jesus, pronto. Que religião é você? Eu sou filho de Deus, eu amo Jesus, Ele é minha religião, Ele é meu tudo, Ele é meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Pai, meu irmão. Faz sentido ou não? Então espera aí. Tudo que a gente está tentando aprender hoje é voltar a ser como era. Tudo que a gente está tentando viver hoje é voltar ao estado original antes da queda, porque Jesus ele veio religar o homem a Deus. A Bíblia vai dizer que Adão foi alma vivente. Jesus Cristo, o último Adão, é espírito vivificante. Por que o último Adão é espírito vivificante? Porque Deus está dizendo assim: eu vim fazer uma obra completa, e não tem como fazer essa obra completa senão vivificar o espírito humano, não reconectar o espírito do homem a Deus. Então o maior trabalho que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo, é religar nosso espírito. Porque se ele ativar nosso espírito renascer, ressurgir e conectar o Espírito de Deus, automaticamente a vida de Deus vai começar a fluir em você. A bio de Deus, a zoe de Deus, o seu pensamento muda, a sua visão muda, o seu corpo muda, seu intelecto muda, sua percepção de mundo muda. Quem converteu aqui parece que a escama foi removida. Quem tem uma sensação assim, mas gente, parece que minha cabeça fez assim, ó, chacoalhou ela toda.
Eu fiquei 30 anos acreditando numa ideologia, eu fiquei 40 anos defendendo uma tese. Eu converti nessa igreja desse pastor maluco e minha cabeça mudou. Isso não é lavagem cerebral não, meu filho, é transplante. Pastor Pedro, essas igrejas evangélicas faz lavagem. Que lavagem, rapaz? É transplante. Vocês estão muito limitados. Nós vamos arrancar a velha e botar uma nova. Então aquele que é nascido do Espírito, a Bíblia fala que ele tem a mente de Cristo. Eu dava um glória. Fala de novo. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem a mente de Cristo. Eu já estudei um pouquinho mindset, Napoleão Hill, neurociência. Estudei só um pouquinho. Mas um dia eu li na Bíblia que o nascido do Espírito tem a mente de Cristo. Napoleão Hill te ensina a conectar com mente. Segundo ele, dá para você hackear um pensamento do outro irmão. Se vocês entrarem em acordo, você entra dentro da mente dele e ele entra dentro da sua mente. E não vou falar que ele está mentindo não. Não vou entrar nisso não, porque senão, entendeu? Esse momento está embaçado. Então, presta atenção. O Napoleão Hill, ele explica que ele fazia reuniões e convidava os seus amigos para que um pudesse hackear a mente do outro, compartilhando. Aí você fala, pastor, isso não tem jeito. Por que o celular pode mandar um banco de dados em milésimos de segundo, imagens em milésimos de segundo, vídeos em milésimos de segundo, e o cérebro não? Será que o celular tem mais tecnologia que o nosso cérebro? Por que você pensa em alguém que a pessoa te liga? Por que você tem uma sensação e parece que a pessoa está pensando? Parece que você está ouvindo a música aqui, a pessoa canta exatamente a nota que você está cantando. Porque existe alguma coisa que a gente desconhece. E a gente não está aberto a discutir isso porque nós somos religiosos. Ainda bem que eu não sou. O problema de quem é? Porque se a ciência me provar, foi Deus que criou. Não tem nada de feitiçaria, não tem nada de magia, não tem nada de encantamento. Pode ser mais divino que você imagina. Não queria ser assim. Mas é porque vem assim na minha boca. Eu queria entender porque está escrito assim, ó. E Jesus, lendo-lhe os pensamentos. Eu só queria entender por que ele lia pensamento. E como que ele lia pensamento. Será que ele observava o comportamento, o olhar? Será que ele observava o trejeito? Será que ele já tinha uma experiência suficiente para saber o que a pessoa estava pensando? Enfim, deixamos isso para outro dia. Mas o que eu quero te mostrar é que Napoleão Hill é limitado. Ele teve revelação da carne. Ele teve revelação do sangue. Pedro teve revelação do Espírito. Porque Jesus disse assim, ó, não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelaste, porque carne e sangue também revela. Jesus disse assim, ó, quem te revelou agora foi o próprio Deus. Foi o Espírito de Deus. Porque você só pode entender quem eu sou, Pedro, se for pelo Espírito de Deus. Por isso que tem muita gente que não consegue entender Jesus, porque quer entender Jesus de forma carnal, quer entender Jesus de forma racional, quer entender Jesus de forma espiritual, emocional, intelectual. Não vai funcionar. Você só consegue entender Jesus se for espiritualmente. Agora, a garantia da Bíblia é que nós podemos ter, não é a mente do Henry Ford, do Thomas Edison. A garantia da Bíblia está dizendo que nós não podemos ter acesso e hackear. Não é a mente de Napoleão Hill, de Daniel Goleman. A Bíblia está garantindo que eu e você podemos ter acesso e hackear a mente de Cristo. Será que você entende que se você falar assim, Jesus, como que você pensa acerca desse assunto? Jesus, como que você reage acerca desse assunto? Jesus, como que você responderia acerca desse assunto? E você se concentrar no Espírito, a mente dele vai te dar comando, porque ele é o cabeça e você é o corpo. E você vai começar a agir conforme Jesus age. Se você entendesse isso, que o seu maior conselheiro se chama Jesus. Se a gente entendesse que se eu orasse mais, o que é o ato de orar? É conectar com a mente de Cristo, é ter acesso à mente dele. Baixa só um pouco os instrumentos quando eu subir. Presta atenção. O primeiro mandamento foi: governe, sujeite a terra.
domine sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa. A última coisa que o diabo quer é que você concorde com isso. Aí a religião, influenciada pela queda, a religião tentando consertar o homem caído, a religião, talvez até com influência satânica, cheio de fermento, nos ensina que a gente não deve assumir essas coisas, que a gente não deve desejar essas coisas, que isso é focar em coisas que não são eternas, porque isso não é o plano de Deus. Se não é, por que Deus ordenou ao homem? Eu queria entender que matemática é essa. Se isso não é o plano de Deus, o que é o plano de Deus? Porque tudo o que aconteceu depois da queda é restauração. O plano original está no Gênesis. Por isso que Jesus, Jairo, como ele está restaurando o homem, ele vai devolver para o homem o que foi roubado no Éden. Pastor, o que Jesus fez questão de devolver para o homem? Eu te dou poder e te dou autoridade. Irmão, você tem um tem que me adoece, é crente medroso. Se tem um tem que me deixa assim, me dá giriza, é crente que pensa pequeno. Se tem um negócio que me faz sofrer, é gente acomodada, dodói, vitimista, mimizenta, que se esconde e não assume cargos, funções, responsabilidades que era para os filhos de Deus, está tomando conta. Ou será que nós vamos ter que aceitar que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Aí você reclama do governo, reclama do deputado, reclama do senador, mas quando um pastor se candidata, você mata o pastor. Quando um empresário cristão se candidata, você fala lá, crente misturando com política. Pronto, entrega o governo na mão de quem você não quer. Que você gostando ou não de política, alguém vai te governar. Você gostando ou não de economia, os bancos, as grandes big techs, as grandes empresas vão te governar. Então a gente tem que deixar de ser alienado. Nós estamos no mundo real, querido. E no mundo real, as coisas acontecem como acontecem. Na teoria, tudo é lindo, sim ou não? Na teoria não era para ter roubo, não era para ter furto, não era para ter adultério. Na teoria não era para pastor mentir. Na teoria não era para pastor adulterar. E aí? Na teoria não era para ter crente falando mal de outro crente. Não era para ter crente fofoqueiro. E aí? Na teoria era para a igreja ser unida, ter unidade, ter comunhão um pelo outro, um ajudando o outro. Mas e aí? Tem muita gente vivendo de teoria. No mundo da Disney. Nem na Disney as coisas são perfeitas. Eu já te contei a história. Eu cheguei lá, os brinquedos profissionais logo comigo. Foi ou não foi? 2 vezes. Falei, Satanás tem uma raiva de mim que não tem noção não, hein? Quebrou o encanto da Disney. Desligou tudo assim, ó. Acabou a luz lá dentro do 3D. Aí acabou a luz dentro do 3D, eu vi os defeitos tudo nas paredes, tem tudo remendado. Falei, olha lá, Disneylandia lá, olha lá. E o povo caçando a igreja perfeita. Eu vi com os meus olhos que o povo desenhou uma Disney para mim perfeita. Cheguei lá, vi gente maltratando, vi funcionário chato, vi um tanto de coisa. Mas o povo chega lá e entra no mundo lá que eu não sei. Vocês estão aí? Tiago, capítulo 3. Agora eu vou pregar, estava só introduzindo. A montanha russa mais top do parque. O que aconteceu comigo? Estou esperando para ir nela até hoje. Foi ou não foi? Foi subir o morro, travou. Falei, pronto. Aí, olha, gente, eu sou ingênuo, eu sou bobo, eu sou mineiro, eu sou de Carangola. Eu ainda falei com a Kelly, né? Não, isso aqui está gerando atenção na gente. Aí eu falei, Kelly, tensão já passou, tá entrando no tédio. Daqui a pouco vem a mulher com aquelas fantasias, com a cadeirinha assim, ó, uma escadinha. Tem que descer todo mundo. Eu olhei que tem e falei, não é possível. Nem no Parque Mangabeira acontecia isso comigo.
Eu ia no kamikaze em Carangola, voava moeda, povo gritando. Falei, gente do céu, Carangola tá mais emocionante que essa Disney. Que a Disney você tem sensação de segurança, né? Eu fui num parque Guarapari e falei, eu morro aqui hoje. Que o cinto deu uma balançada comigo, irmão. Rodou lá em cima, o cinto tava frouxo. Eu falei assim, Kelly, é hoje que eu morro. Pergunta a ela, eu garrei num ferro lá, irmão. Faltou minha mão fundir com ferro. Porque ele não tem sensação de segurança nenhuma, é mais adrenalina. Entendeu? Você não consegue cogitar a ideia que você vai morrer na Disney. Você consegue pensar que você vai morrer na Disney? Só se a sua senha estiver muito premiada, irmão. Queria pregar hoje, mas não sei o que está acontecendo com a minha cabeça. Vim para pregar a Bíblia, gente. Preparei aqui as coisas tudo aqui. Tiago 3. Aleluia. Bendito seja Deus.